senadora Lúcia Vânia, senadores aqui presentes, eu quero primeiro dizer que fiquei muito honrado em poder fazer esse trabalho e trazer aqui no âmbito da Comissão de Educação para que seja avaliado por todos vocês. Queria agradecer também, presidente, a confiança que a senhora me deu para fazer a tramitação e também a elaboração desse relatório através de um formato não convencional, podemos dizer assim, ao trazer os consultores aqui da Casa, junto com consultores de outras instituições, a um plano de debate direto para que nós pudéssemos, ao fim, trazer um material que eu reputo, senadores, importantíssimo, porque ele traz 5 partes, ele é composto de 5 partes, o relatório, onde no primeiro ele aborda a educação profissional do Brasil, numa perspectiva histórica, além de suas normas e desafios. O segundo apresenta as linhas básicas do Pronatec, seu funcionamento. O terceiro e o quarto tratam dos grandes desafios do Pronatec e a identificação das demandas e ofertas. E aí eu quero fazer um registro que foi como nós concebemos o debate quando nós trouxemos, na primeira reunião que foi feita aqui em audiência pública, a discussão sobre as demandas, e sobre os demandantes, como é formado a demanda dos demandantes, como é formada a pactuação e também a oferta de cursos e também os indicadores. Eu acho que isso fez nós aperfeiçoarmos muito esse relatório, porque ele faz parte, a educação profissional, da Lei de Diretrizes e Bases, que ela estabelece que deve ser desenvolvida a educação profissional em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. E no artigo 39, a lei também estipula que cursos de educação profissional e tecnológica podem organizar-se por eixos tecnológicos com a construção de diferentes itinerários formativos. E eu acho que isso fez com que o Pronatec tivesse tanta importância, porque ele é um enfrentamento a esse desafio de política pública de propor ao Brasil um ensino técnico de qualidade. E, nesse sentido, ele faz, ele tem uma possibilidade de fazer com que a LDB seja cumprida em 2 questões: na questão da educação profissional técnica de nível médio e também na formação inicial e continuada da qualificação profissional. Então, é importante, só para que todos ficarem na mesma página, que existem basicamente 2 tipos de modalidade no Pronatec. O curso de formação inicial continuada, que tem uma carga horária de 160 a 400 horas, e aí quero registrar, presidente, esse limite mínimo de 160 horas, que depois foi fruto de um debate extenuante durante as reuniões e tem uma duração de apenas de 3 a 6 meses. Já os cursos técnicos, que também fazem parte do Pronatec, eles têm uma carga horária de 800 a 1.200 horas e têm uma duração de 1 a 3 anos. E aí a gente começa a perceber que mesmo com todo esse esforço que nós estamos fazendo de melhoria, e o Pronatec fez esse esforço da melhoria da ampliação do ensino técnico, a gente percebe que o Brasil ainda ocupa um espaço muito pequeno para a sua educação na composição de ensino médio integrado à educação profissional. Eu quero destacar aqui uma tabela da página 11, onde a gente percebe que países como a Alemanha têm 47,8% de alunos no ensino médio com a educação profissional de forma simultânea. A Áustria, 70%. A Espanha já tem 34%. A Finlândia, 70%. A Itália, 56%. Portugal, 46%. E o Chile, aqui muito próximo a gente, já tem 40% dos alunos tendo ensino médio ao mesmo tempo da educação profissional. E, infelizmente, senhores senadores, aqui no Brasil nós temos apenas 9,3% dos alunos do ensino médio com educação profissional. E isso
tira a possibilidade da inserção social e, principalmente, de ampliação da capacidade produtiva, né, das pessoas e da nossa economia. Então, esse é um ponto que é importante a gente destacar. Quando a gente se viu dentro desse ambiente globalizado, com o ensino técnico não sendo valorizado dentro do nosso país. E aí é importante que a gente destaque uma coisa que nos surpreende. Tem um estudo feito por Neri, que foi em 2012, revelou que entre os jovens de 15 a 29 anos que nunca frequentaram curso de educação profissional, 63,83% não fizeram por falta de interesse, 18,25% por falta de recursos e 13% por falta de oferta. Ao se considerar a população com 10 anos ou mais que nunca frequentou, 10 anos ou mais de educação, que nunca frequentou um curso de educação profissional e com mais de 7 anos de estudo, a falta de interesse em frequentar cursos de modalidade atingiu 72%. Ou seja, isso aqui fica claro que, apesar da vontade, né, do governo ou dos governantes, e por mais que a política estabeleça como prioridade, ela ainda não faz parte da agenda da sociedade. A sociedade ainda não dá a esses cursos o valor social, né, relevância social que esses cursos merecem. E aí eu quero dizer que fui além aqui no relatório, né, e diz que numa pesquisa feita pela SNI revelou que 90% dos entrevistados concordaram total ou parcialmente. Quem faz curso de educação profissional tem mais oportunidade no mercado de trabalho dos que não fazem. Certo? Então, todos percebem, mas não dão a importância, a relevância que esses cursos têm, simplesmente olhando, é óbvio, para os cursos que são universitários como algo mais importante. Aí eu quero também destacar o belo levantamento que foi feito aqui pelos técnicos, pelos consultores desta casa, certo? Que nós participamos e que eu acho que tem algo fundamental, que é a perspectiva histórica. Como é que a mentalidade do brasileiro chega ao ponto de hoje de entender que há a possibilidade de ampliar a empregabilidade fazendo o curso, mas não dá a relevância social necessária. Veja só o que traz aqui o trabalho do Sérgio Buarque de Holanda, onde ele diz assim: trabalho mental, um dos trabalhos das publicações do Sérgio Buarque de Holanda. Trabalho mental, que não suja as mãos e não fadiga o corpo, como ocupação digna de antigos senhores de escravos e dos seus herdeiros, tendeu-se a tornar-se norma ideal de conduta. Estereotipada por longos anos de vida rural, a mentalidade da casa grande invadiu assim as cidades e conquistou todas as profissões, sem exclusão dos mais humildes. Então, não nasce de um desejo de hoje das nossas cidades, senadores e senadoras. Ele é um inconsciente coletivo que vem traduzindo essa nossa relação, né, econômica e com a visão do trabalho, onde gera um baixo aproveitamento e uma baixa vontade de se capacitar na parte da educação voltado para o trabalho. É importante, se todos puderem ler, é extenso, mas ele traz todo o histórico de como foi formada a educação profissional do Brasil, chegando aos dias de hoje ao Pronatec. Eu acho que esse trabalho aqui tem uma relevância muito grande, certo? Porque ele tem também esse sentimento de pesquisa. E a gente percebe a ampliação de alguns números, aqui, números de matrícula da educação profissional. De 99, nós saímos de 716 mil, fomos para 1.775.000 matrículas realizadas no Brasil. Uma outra questão que é muito importante é que a educação profissional ela é sempre vista apenas, ou
é olhada como o maior mérito dela na questão da empregabilidade. Nós queremos que seja destacado também que o Pronatec traz em si alguns projetos que têm o olhar de cunho social, de inclusão social. E aí eu posso destacar o Pronatec Prisional, que foi lançado em 2013, certo? O Pronatec Ambiental, que tem a ver com o Pronatec Bolsa Verde, né, que apoia as cadeias produtivas sustentáveis. O Pronatec Prisional oferece vagas e cursos profissionalizantes para pessoas que estão em regime fechado, semiaberto e aberto, né? Então, ele olha essa questão, ele faz o recorte também do Pronatec de Mulheres 1000, Pronatec que tem um olhar, né, na qualificação profissional às mulheres pobres. Tem um Pronatec Campo, que volta à inclusão social de jovens e trabalhadores. Então, é um projeto que, além de ter esse viés de buscar a melhor capacitação dos nossos trabalhadores, há também esse viés inclusivo que ele traz. E aqui eu trago alguns números para que a gente tenha a dimensão dos investimentos que foram feitos pelo Pronatec. Apesar de ser incorporado o acordo de gratuidade do Sistema S ao Pronatec, nos relatórios não foi identificado no surgimento, na formação do Pronatec, esses recursos como fazedores parte da política pública. Não foi. Mas, de qualquer maneira, todos os relatórios constavam também o acordo de gratuidade com o Sistema S, e isso nos leva a números mais ou menos próximos entre 2011 e 2016 de investimentos de 38 bilhões de reais. Esse é um dado assim que nos faz, né, surpresos pelos investimentos, dos quais 18 bilhões faz parte desse acordo de gratuidade. Mas o que mais salta aos olhos é a questão do Bolsa Formação. O Bolsa Formação, ele teve em matrículas 4.657.000 alunos e foram investidos 11,3 bilhões no Bolsa Formação. Então, se nós olharmos a magnitude dos investimentos, senador Pedro, nós veremos que nós precisamos ter uma avaliação realmente mais criteriosa sobre como esses recursos foram usados. Então, quero aqui destacar isso e também fazer com que vocês tenham uma ideia que, na parte do MDS, basicamente eram dois ministérios que demandaram com mais força, o Ministério do MDS, do Desenvolvimento Social, e o Ministério do Comércio, da Indústria e do Comércio, nós vimos que tinham duas estratégias completamente diferentes. E é por isso que eu quero destacar isso, para que vocês tenham a magnitude dos valores, 11 bilhões de reais, e foi por isso que nós destacamos o olhar da avaliação do Pronatec para esse recorte dos 11 bilhões. A questão de que tinham dois demandantes que tinham maior peso, quase 60%, 70% das demandas ao MEC eram feitas por esses dois ministérios, e que tinha toda essa conotação, e que tem essa conotação social, de estabelecer a não prioridade desses investimentos como algo relevante para o Brasil. Então, eu quero passar as considerações finais, né, para que a gente possa fazer um debate, porque aí espero que isso fique à disposição dos senadores e que possam contribuir ao máximo, né, sobre isso. Dizer que essa elaboração, ela possibilita, né, possibilita a gente ter um aprimoramento na política pública do futuro, certo? Dizer que nós precisamos, logo a primeira questão que nós precisamos é rever a meta, né? Talvez isso fique como
uma coisa para o ano do PNE, que prevê triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurada a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Isso está muito distante de ser alcançado. Senador Roberto, 38 bilhões, 11 bilhões para o Ministério da Ação Social? Não, 11 bilhões, ele é dos cursos FICs, ou seja, os cursos do Bolsa Formação, técnico e FIC, só de Bolsa Formação. 11 bilhões. 11 bilhões e 800 milhões, certo? O restante é? Aí, 18 bilhões é o acordo de gratuidade do Sistema S, é o funcionamento todo do Sistema S, porque, mais uma vez, o Pronatec se apropriou desse número. Na verdade, eu acho que para ampliar a quantidade de números, basicamente, porque são recursos completamente diferentes, mas com objetivos parecidos. Mas esse recurso não era do Sistema S? Não. Repassado do Tesouro para o Sistema S? Esses são os 18 bilhões, é do Sistema S. O Bolsa Formação... Do orçamento do Sistema S? Repassado para ele. Além? Não. Esse acordo de gratuidade são recursos do Sistema S, ao qual o Pronatec incorporou para ampliar a quantidade de matrículas. Então, para inchar, certo? Porque, na verdade, esses recursos não estavam na origem do Pronatec. Mas o mais importante é que os outros 20 bilhões... certo? Porque esse aqui já tem um histórico, o Sistema S já faz isso historicamente com todos os cursos que eles ofertam, certo? Então, esse é o recurso do Sistema S. Dos outros 20 bilhões, 11,3 bilhões é da Bolsa Formação, aí sim, são recursos oriundos do MEC, e 6,5 bilhões foram usados para a expansão da rede federal, técnico e FIC, certo? Que são os IFES. Então, foram colocados esses outros 20 bilhões nessas duas questões. Ampliação das escolas federais técnicas e 11,3 bilhões no Bolsa Formação, certo? Então, a questão nós temos aí o PNE, que precisa ser reavaliado, isso vai ser uma coisa para o futuro, porque a gente precisa ver com o quadro decrescente da quantidade de matrículas que o Pronatec está tendo, dificilmente nós vamos alcançar esses números. Um outro aspecto que nos faz reconhecer desde o início a importância da tarefa que assumimos é a questão da formação inicial e continuada. Por isso que a gente focou, já que dos 20 bilhões, 11,8 bilhões são dos FICs, que foram oriundos do Ministério da Educação, apresentamos no percurso relatório a muito avançar também nessa seara. Dados significativos de estudos variados indicam que nossa produtividade é baixa. E esse índice decorre em boa medida da formação deficitária do trabalhador brasileiro. Atuar nas políticas públicas de educação profissional e tecnológica incide positivamente, assim não somente nos índices educacionais, mas também no próprio desenvolvimento do país. Ciente do desafio que se apresentava, optamos por adotar a metodologia descrita. E aí quero destacar, certo, dentro dessa metodologia, a participação dos nossos consultores e também dos relatórios de auditoria que tivemos acesso. O do TCU e um estudo feito do IPEA. Então, foram 2 documentos importantíssimos. Também destacar, de novo, certo, a possibilidade que a senadora Lúcia Vânia nos deu, desde o primeiro momento, que encampou essa ideia de tornar mais dinâmica essas questões. Então, a primeira coisa que nós vimos é que era muito gritante a ausência de indicadores, né? Indicadores que dessem solidez ao desempenho da política pública. Não havia um foco preciso, nenhuma pontaria certeira. Não era um projeto que foi desenhado com um foco preciso. Ele tinha uma boa intenção, mas faltava o foco.
E houve momentos, né, no debate, para vocês terem uma ideia, e a senadora Ana Amélia estava aqui presente e ficou perplexa, quando a gente tinha índices distintos para um fenômeno assim, tão claro que a gente disse, olha, não é possível você ter indicadores com números completamente divergentes, né? Quando a gente começou a perceber que não havia uma base sólida, né, de indicadores para avaliação, né? Então, quando a gente foi falar sobre evasão, um dado o mínimo que você pode ter de acompanhamento de qualquer projeto, de qualquer programa da educação. Nós tínhamos números que beiravam os 16% e outros de 76%, porque você não tinha esses indicadores estabelecidos para as diversas instituições que estavam fazendo essa oferta dos cursos. Em várias circunstâncias, durante a elaboração do relatório, estivemos às voltas com essa ausência de informação e com critérios instáveis, que geraram insegurança e ineficácia. O caso da pactuação, conforme descrito nesse relatório, é uma dessas situações instáveis. No processo, havia algumas questões que são abordadas aqui, que é o momento de você construir o mapa da demanda, né, que é, em tese, a focalização melhor que você tem, ou seja, colocar recursos para quem realmente precisa, e depois tudo isso ia para uma pactuação. Não havia elementos suficientes para estabelecer como eram feitos a ordem de priorização. Era uma pactuação, onde a pactuação era feita numa mesa, democraticamente, mas que carecia de instrumentos que hierarquizasse, certo? Claramente as necessidades de quem poderia acessar aquele recurso. Então, era um misto, muitas vezes, de quem tem condições de ofertar mais e quem necessita de mais curso para adequar a sua capacidade financeira de fazer uma quantidade de cursos em uma determinada região no interior do nosso país. Então, a gente percebeu que nessas condições aqui também, a gente precisa fazer uma melhoria nos nossos sistemas decisórios coletivos. E isso é uma coisa que salta aos olhos. Nós não temos pactuado, certo, parâmetros para fazer decisões em ambientes decisórios coletivos. Essa hierarquização, presidente, não foi colocada nem foi demonstrada, né? Não quer dizer que as pessoas não foram atendidas. Elas foram atendidas, mas talvez não as pessoas que mais precisassem e que pudessem dar resultados de empregabilidade de melhor monta para o nosso Brasil. Uma outra característica que o Pronatec compartilha com outras políticas públicas é o início que a gente coloca assodado. Por quê? Porque como você não tem esse marco zero, como você não estabelece esses alvos prioritários, é óbvio que há um movimento muito mais pela intenção e pela boa vontade, e aí a gente percebe que nos objetivos do programa há uma quantidade de objetivos que são nobres, todos são nobres, mas de sair dos objetivos nobres a chegar a metas quantificáveis, eles passam por um processo de completa... É como se ele desaparecesse, houvesse uma pulverização desse processo, porque surgem com objetivos nobres e não constrói objetivamente metas quantificáveis e focalização. E isso cria uma perda de recursos e do esforço físico e do esforço de recursos, tanto humanos quanto financeiros, enormes. Então, isso é muito importante e isso é percebido por uma curva ascendente do número de matrículas que a gente percebe que você não tinha a condição mínima de estabelecer durante aquele período, certo?
uma capacidade gerencial que sustentasse a quantidade de recursos que estavam sendo investidos. Então, quando você pega a curva, ela é uma curva ascendente, muito ascendente, com muito recurso, mas com uma capacidade gerencial que não havia capacidade de acompanhamento, principalmente, né, dos indicadores macros, e é claro que isso ficou a cargo de cada ofertante. Quem tinha maior capacidade gerencial, os ofertantes que tinham maior capacidade gerencial, tinham mais focalização do seu produto para encontrar as pessoas que realmente necessitavam. Então, essa é uma questão. Sobre proposições, só já para avançar, eu acho que, eu penso que é importante, né, hoje teve até uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo, quando fala que se precisa ter mais engenheiros, né, porque nós temos intenção, tem boas, mas a gente precisa fazer o desenho processual. Esse desenho processual é onde você tem o melhor desempenho, certo? Então, a primeira questão que eu trago para que a gente pudesse não misturar é se a gente tivesse a possibilidade de criar, dentro do mesmo Pronatec, dois focos que são tão nobres, mas que não podem estar misturados. Um seria o Pronatec tecnológico. Eu coloquei esse dado só para... boto uma aspas nisso, mas não necessariamente esse nome, mas que ele visa atender às demandas de mercado, certo? Então, com as demandas de mercado e das mudanças do mundo do trabalho, certo? Então, a gente teria que ter esses indicadores focados no que o mercado deseja, focado no que o mercado precisa, e que mercado é de hoje e que mercado do trabalho estará à disposição dos brasileiros amanhã. Que impacto isso pode gerar? E um outro, que também dentro do Pronatec tivesse a visão de um Pronatec social, de inclusão, porque esses indicadores, eles não conversam, principalmente porque há uma falha gritante no nosso sistema brasileiro de planejamento, que a gente não encontra indicadores para empregabilidade no sistema informal. E há alguém aqui no Brasil que desconheça a grande informalidade que a gente tem da economia? Não há. A informalidade é uma realidade. Aí a gente coloca à disposição da sociedade os cursos, na hora de fazer a avaliação, a gente faz o recorte só pelo setor formal, e isso, é óbvio, diminui a quantidade de pessoas que conseguiram emprego depois do seu curso. Então, objetivamente, essa separação pode trazer uma melhor focalização e melhores indicadores. A outra questão que eu quero destacar é o mapa da demanda. É impossível a gente ter políticas públicas que a gente não tenha, objetivamente, quem são as pessoas que nós vamos ofertar os serviços. Então, o mapa da demanda, ela é importante, e esse mapa da demanda é feito já por algumas instituições. Há um mapa de demanda realizado pelo setor da indústria e que eu acho que nós deveríamos, né, o governo brasileiro, solicitar para que a agricultura e o comércio também fizessem nos mesmos moldes que faz a CNI esse mapa de demanda para impulsionar esses trabalhadores para o curso correto, para que possa ter a empregabilidade. Aí eu trago sobre essas questões algumas ponderações, certo, e sugestões feitas pelo MDS, acolher melhor as demandas oriundas dos municípios, que reflitam a realidade e a necessidade do mercado local, né? Não aquele levantamento superficial, né, muitas vezes abarrotando pequenas cidades de um curso onde, com certeza, não haverá empregabilidade. O Senai colocou melhor identificar a demanda, melhor integrar o programa, a agenda de combate ao desemprego e valorizar a articulação entre os demandantes.
O TCU, aperfeiçoar o foco e rever as formas de pactuação e de definição da demanda, ajustar a utilização do Pronatec no âmbito do seguro-desemprego, estudando a possibilidade de dar prioridade para esse público, ou, caso não seja possível, de revisar a legislação. Sobre a oferta, né, temos que fazer essa mensuração de forma adequada dos índices de evasão do programa. Então, isso é fundamental e a gente acolhe também diversas sugestões dos debates. O MDIC pensa que é melhor adequar os custos à necessidade do mercado e realizar um nivelamento inicial, de modo a alinhar o aluno ao curso mais adequado. Muitas vezes, senadores, o aluno vai até o curso e no meio, quer dizer, no começo do curso, ele percebe que ele não tem a capacidade de acompanhar aquele curso. Então, se pudéssemos ter um curso de nivelamento, não é um curso para tirar a oportunidade, não, é para que ela possa acompanhar melhor o curso técnico, fazer um curso preparatório de nivelamento. É essa a sugestão. Ou seja, não se trata de uma seleção que crie barreira de entrada, não é isso, mas de reforçar o aprendizado do aluno com curso preparatório específico. Outra questão na oferta, criar a possibilidade de curso com carga horária inferior a 160 horas. Nem que seja em uma linha diferente. Existem profissionais, exemplo, um pedreiro. Então, ele já é pedreiro, ele tem já na sua vida a especialização de pedreiro, certo? Ele precisa de um curso de capacitação para aquela nova tecnologia. Ele não precisa passar pelas 160 horas. Então, é uma coisa que precisa ser avaliado, não necessariamente abrir para todos os cursos, mas principalmente para esses cursos, né, de restrição, né, de foco mais técnico. O IPEA coloca questões interessantes. Realizar alguns exames de aptidão para definir qual o curso é mais adequado para a pessoa. Porque muitas vezes a vontade de voltar a estudar faz com que você entre na primeira porta e na primeira mão de oportunidade que lhe é dado. Então, eu acho que essa questão que o IPEA coloca, ele diz que pode visar e pode construir uma menor evasão, e eu concordo. E na verificação final, para avaliar a aprendizagem. E alocar vagas, e aí eu acho que também é um fator importante, por sorteio. Esse critério é um critério mais justo, senadora Chavânia, porque tira aquela possibilidade do uso, da manipulação política do processo, que tanto a gente tem visto que é danoso para a educação e para qualquer questão no Brasil. Então, acho que essas questões que o IPEA traz, no sentido da oferta, são fundamentais. E o MEC, ela colocou que revisar o valor da hora eixo tecnológico do curso, porque ficou muito homogêneo. Então, o custo da hora ficou muito homogêneo. Então, você tem cursos que exigem mais tecnologia, estão muito próximos aos custos dos cursos mais administrativos. O MDS planejar e cumprir o cronograma de execução das ações previstas no Pronatec. Sobre a avaliação, em outros termos, a avaliação, acreditamos auditar ou fiscalizar os mapas de demanda e de oferta, deveria ser esse o foco do MEC. O MEC deveria olhar esses mapas de demanda e de oferta. O único acompanhamento que efetivamente se deu referiu-se à evolução do número de matrículas. Então, eu acho que a gente tem que propor ao MEC que ele olhasse de uma forma diferente, certo? Para que a gente tivesse uma melhor possibilidade de melhores indicadores finais. As outras sugestões é avaliar o programa em termos de empregabilidade e renda, reavaliar a participação do MDS enquanto demandante, no formato anteriormente adotado, considerando o universo do público-alvo, da sua diversidade, da capilaridade dos equipamentos públicos de assistência social, com experiência acumulada no programa. E eles disseram que estão fazendo isso. E o IPEA avaliar o impacto de empregabilidade no mercado informal. Esse é
uma das coisas importantes, e o IPEA pode ser um parceiro fundamental para que a gente tenha essa política pública. As parcerias, né, são importantes, né, a questão dos ajustes de estrutura logística e de tecnologia, né, mas é importante destacar que ficou claro que a coordenação do MEC, presidente, é de fundamental importância para que o Pronatec não perca essa alma da importância da educação profissional, para que não seja simplesmente algo que é entregue o recurso para alguém capacitar de qualquer forma. O MEC é o coordenador desse programa e a gente entende que ele necessita continuar sendo. Às vezes dá vontade de pulverizar esses recursos, de estabelecer que cada ministério tem a sua própria proposta, mas acho que o MEC é um guardião do espírito, né, de levar educação de qualidade a todos os brasileiros. Então, eu, já finalizando, né, em relação aos ajustes necessários, eu sugiro o estabelecimento de um grupo de trabalho com representantes tanto de demanda quanto da esfera de oferta, para que seja avaliado todas essas questões que foram colocadas, para ver como essas questões podem ser aproveitadas no novo Pronatec. E quero dizer que seja o Pronatec, o mesmo Pronatec aperfeiçoado, ou mesmo outro programa para a educação profissional, entendemos que essa iniciativa é essencial para o Brasil. Sobretudo em termos de retomada econômica, essas sugestões e recomendações podem ser aproveitados como ponto de partida para desenvolver um olhar sobre a educação profissional e tecnológica que não se esgote no campo dos saberes e fazeres empíricos. Chega de empirismo do Brasil. Mas que se estruture como política de Estado e que dê resultados não somente no curto prazo, mas também uma dimensão estratégica de longo alcance por meio de um plano de crescimento sustentável. Acreditamos, inclusive, que exatamente por ser emblema vivo das políticas públicas educacionais brasileiras, o programa talvez seja locus adequado para que realmente se planeje, execute e avalie a partir de referências consistentes, tais como economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, sem que haja desperdício de trabalho e recursos financeiros. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos dessa comissão, dizer que, como subproduto, além disso aqui, nós estamos juntos com os consultores desta casa e com os consultores e funcionários do TCU também. Nós estamos modelando um projeto de lei com um olhar na qualificação das políticas públicas do Estado brasileiro. É uma lei um pouco ambiciosa, mas que essa ambição é trazer para dentro desta casa o debate não simplesmente eleitoreiro ou midiático de se fazer uma política pública, um programa, mas que ele guarde minimamente as condições de poder ser avaliados durante o processo e no final que a gente possa ter a certeza que os recursos foram bem usados. Queria agradecer a todos os consultores que participaram. Quero pedir licença aqui para destacar a participação da doutora Isana, de Carlos Murilo, de Jeane Arruda, de Jússi, de Marcelo Castro, do consultor-geral Danilo Aguiar, do secretário da comissão, que quero agradecer a Vili, também a sua assessoria, certo? A todos que participaram também junto conosco, do TCU, a doutor Ismar, a doutor Marcelo, a doutor André Geraldo, doutor Almir, ao pessoal do MEC, a secretária Eline, a doutora Jussara, a doutor Geraldo Oliveira, ao MDIC, ao secretário Marcos Vinícius, ao IPEA, a doutor Lucas Meixon, ao secretário Vinícius Botelho e equipe do MDS, à CNI, ao presidente, ao diretor Rafael Luquezzi, a Felipe, a todos que aqui estiveram,
um agradecimento especial e que isso aqui seja uma matéria e um material para um bom debate para o futuro do nosso país. Muito obrigado, presidente.